Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas leituras do mês de fevereiro de 2023, que foram poucas. Cinco livros. Então eu começo aqui. Eu decidi esse ano, eu já fiz isso em anos anteriores, como o meu enfoque é mais em literatura. Então eu leio literatura, conto, poesia, romance, ficção, né? Mas também livros de ensaios, mas tudo no mundo literário, né? No âmbito da literatura. Por exemplo, livros sobre entrevistas com autores, escritores, né? Tudo no mundo literário. Então, esse ano eu resolvi dar uma diversificada. E eu trouxe aqui dois livros sobre pintores. Então, o primeiro que eu trouxe, eu não tinha nada dela. Tem muitos livros de pinturas, né? Livros de artes plásticas e tal. Mostrei no canal ainda, se vocês tiverem interesse eu mostro. Mas eu li aqui, da coleção que saiu ano passado, na coleção Folha, Grandes Pintores, Frida Kahlo, A Dor e o Amor em Pintura. Essa edição bem bonita que eu comprei em banca de jornal. Os demais pintores da coleção, eu já tinha livros aqui em casa, então, como eu não tinha nada da Frida Kahlo, foi a oportunidade que eu encontrei de adquirir o livro. Coleção bem grande, né? Muitos artistas. Sob forte influência da cultura e da história mexicanas, Frida Kahlo, 1907-1954, se notabilizou pelas obras de cunho autobiográfico, uma série de retratos e autorretratos em que, além de revelar dores e amores, destacava símbolos que valorizavam a arte ancestral e popular de seu país. Em eterno combate pela justiça social, foi casada com o muralista Diego Rivera, 1886-1957, teve um relacionamento com Leon Trotsky e projetou uma imagem até hoje identificada com as mais diversas pautas libertárias. Então, assim, é um livro muito bonito, muito bem ilustrado, com as pinturas da Frida Kahlo, fala um pouco sobre a vida dela, e ao mesmo tempo em que fala da vida, vai traçando um paralelo, né, sobre a obra, porque meio que a vida e a obra da Frida Kahlo são entremeadas assim, né? É muito autobiográfica a obra dela. Por exemplo, você tem a árvore genealógica, vamos dizer assim, da família dela, né? Os avós paternos e maternos, a mãe, o pai e a Frida. Meus avós, meus pais e eu, título do quadro. Então é Entrelaça Arte e Vida, que você tem outro no mesmo sistema. Aqui embaixo você tem as irmãs. É um quadro inacabado. Você vê pelo rosto aqui. Ficou faltando, né? Então tem a parte do acidente, né? Tem o casamento dela com o Diego Rivera, muralista. As preocupações sociais. O acidente dela foi um acidente de trânsito, né? Um acidente, ela estava num ônibus e uma parte das ferragens ali, da ferragem, foi introduzido na virilha dela, machucando toda ela por dentro, né? Então ela sofreu muitas cirurgias durante a vida dela e ela retrata isso nos quadros, né? Então ela pintava na cama, né? Aqui ela com um desses coletes, mostrando o sofrimento dela. E a esperança é o mar ao fundo, né? Mais uma terra rachada para chegar ao mar. Esse quadro é a coluna partida. Então tem muitos retratos assim. Ela acamada. Muito bom o livro. Sensacional mesmo. Tem um quadro aqui que eu acho incrível esse.
O abraço de amor do universo à Terra, México, eu, Diego e o senhor Xolotl. Este quadro aqui. Ela foi abraçada pelo surrealismo, embora ela não seja surrealista, né? Porque ela lida muito com a questão do sonho. Muito louco o trabalho dela. Deixa eu ver se eu acho mais um retrato da Frida. Um retrato com cabelo solto. Ela na cadeira de rodas. Aqui o retrato é o médico dela. Um dos médicos, né? Muito bom. Aqui a sobrancelha, a famosa sobrancelha da Frida. E é isso. Essa coleção é de 2022, da Folha, Grandes Pintores. E o outro que eu li foi o Grandes Artistas Brasileiros, esse daqui do Di Cavalcanti, também Frida Kahlo, pintora mexicana, aqui um pintor brasileiro, Di Cavalcanti. Retrata muito as figuras populares, né? O povo brasileiro, né? Os negros, Bahia, prostitutas, né? Um trabalho bem bonito. Aí eu li esse. Aqui tem o Mário de Andrade, né? Ele fez uma caricaturazinha do Mário de Andrade. O texto é do Luiz Martins. E esse livro ele foi publicado pela... Aqui tem um autorretrato do Di Cavalcanti. Di Cavalcanti, que tem um documentário filmado pelo amigo dele, Glauber Rocha, cineasta ali do Cinema Novo, né? Que foi proibido pela família, porque o Glauber Rocha resolveu filmar o enterro do Di Cavalcanti, né? Mas agora parece estar liberado. Não sei de quanto é essa edição, mas é da Círculo do Livro. Texto do Luiz Martins, tem um texto, né? Contextualiza a época, né? Os anos 20 ali, e a obra do Di Cavalcanti. Aqui é uma ilustração, né? Dama de Negro. Parece nanquim. Trabalho bem bonito. Di Cavalcanti, coleção Grandes Artistas Brasileiros. E aí eu li 2 livros de crônicas, o melhor da crônica brasileira. Primeiro eu li esse, que é de distribuição gratuita do governo, né? Publicado pela José Olímpio. Essa ediçãozinha aqui, ó. Aí uma coisa curiosa, são 4 cronistas, né? Brasileiros. E aqui diz Ferreira Goulart, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Sérgio Porto. Só que quando você vai ler o livro, temos textos do Ferreira Goulart, do José Lins do Rego, da Raquel de Queiroz, só que ao invés de Sérgio Porto, nós temos Luiz Fernando Veríssimo. E na capa ficou Sérgio Porto. Que erro, não? E aqui você tem Luiz Fernando Veríssimo. E eu li as crônicas deste livro. E eu tinha esse outro livro aqui, ó, O Melhor da Crônica Brasileira 1. E aqui diz Armando Nogueira, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Sérgio Porto. Realmente, o que tem aqui dentro são esses 4. Tudo que tem do José Lins do Rego, nessa edição mais antiga, porque essa edição aqui, ela é de... Olha que interessante. Ela é de 2008, essa edição. Porém, essa daqui é de 1980. Então, eles mantiveram, nesta edição, a José Olímpio manteve os textos do José Lins do Rego e da Raquel de Queiroz. O mesmo que tem aqui em 80, tem aqui em 2008. E aí, no lugar do Ferreira Goulart,
Aqui tem o Armando Nogueira, com as crônicas de futebol dele. E aqui realmente tem o Sérgio Porto. O que diferencia as crônicas do José Lins do Rego daqui? Nada. Porém, Raquel de Queiroz, aqui eles suprimiram um conto não, uma crônica, né? Que eu achei sensacional, mas eles suprimiram, não tem aqui. Da Raquel, que é Tangerine Girl. Aqui tem Tangerine Girl. E aqui eu até entendo porque em 2008 não tem Tangerine Girl. É meio subversivo a crônica, né? Talvez para os nossos tempos. Em 1980 tinha a crônica. Engraçado, em plena ditadura militar. Mas aqui, em 2008, não tem. Vai ver que eles acharam que não era o ideal para os alunos, né? Para indicar para leitura para os alunos, né? Esses livros aqui são para os professores, né? Trabalharem na sala de aula e tal. Tangerine Girl fala sobre uma jovem, né? Jovem de classe baixa, né? E tem uma base militar dos Estados Unidos próximo da onde ela mora, no sertão e tal. E é uma base militar americana. E passa um dirigível e vê essa jovem pendurando roupa no varal. Os soldados que estão nesse dirigível vê. E aí eles descem com o dirigível o máximo que eles podem para poder ver aquela jovem, porque ela está abanando um pano branco, né? Pano branco, um lençol. E aí fica esse jogo, né? Ela dá tchau, eles dão tchau, eles jogam presentes para ela. E se contar o final é spoiler, né? Mas assim, é muito interessante que você tem uma quebra de expectativa no final, né? Quando finalmente há o encontro entre esse soldado e essa jovem. É chocante, assim. E aqui tem o Tangerine Girl, mas eu creio que em coletâneas da Raquel de Queiroz, ou mesmo na internet, você consegue encontrar essa crônica Tangerine Girl. Recomendo demais. E o que me chamou a atenção, porque aqui nessa edição mais antiga tem, e essa aqui não tem. E também esse erro, né? Sérgio Porto na capa, porém no interior, Crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista contemporâneo. Então li esses dois. E por fim, eu reli, aí foi uma releitura, aqui da edição da Pocket, da LPM Pocket, O Colosso de Marúcia, do Henry Miller, escritor norte-americano. Ali dos anos 20, né? Ele morreu em 80, né? Escreveu bastante. Na minha opinião, esse é o melhor livro do Henry Miller. E eu, quando era adolescente, eu li muito Henry Miller. E esse eu li também naquela época. E agora eu reli. Eu não sei para quem eu emprestei esse livro, que não me devolveu. E aí eu encontrei no Scooby uma pessoa que queria trocar, e eu tinha um crédito lá, e eu troquei, a pessoa me enviou. Então esse não é exatamente o que eu tinha, mas é a mesma edição, o mesmo formato, exatamente o que eu li quando eu era adolescente. A gente faz muita questão de ter aquele livro que leu quando era adolescente. E aqui conta, é um livro de viagens, né? O Henry Miller vai para a Grécia, meio duro, né? Sem grana. E ele vai para a Grécia com a ajuda de um amigo, que é o outro escritor, Lawrence Durrell, que é... Onde é esse escritor, Lawrence Durrell? Ele é do Oriente, do Oriente Médio. E ele vai para a Grécia. E lá chegando ele conhece um poeta chamado Katsimbalis, que hospeda o Miller lá por um período. Ele passa quase um ano na Grécia. Dentro desse tempo ele passa na residência do Katsimbalis. E o Katsimbalis é um grande contador de histórias. Então ele fala sobre essa relação dele com a Grécia, né? Tudo que ele viu na Grécia, os apontamentos dele, o pensamento do Miller sobre aquele país, a comparação da Grécia ou do modo de viver dos gregos
com o estilo de vida americano. E ele é bem crítico quanto a isso. E ele fica chateado que com o começo da guerra, creio que é a Segunda Guerra Mundial, não me lembro se é a primeira ou segunda, ele tem que voltar para os Estados Unidos. E ele queria permanecer na Grécia. Então ele volta para os Estados Unidos. E é um livro fantástico, assim, que você marca muitas passagens interessantes. Eu vou ler algumas aqui. Os gregos são um povo cheio de entusiasmo, um povo curioso e passional. Paixão. Tá aí uma coisa de que senti muita falta na França. Não só paixão, aliás, mas contradição, confusão, caos. O grego sabe conviver com seus andrajos. Eles não o degradam ou envergonham como em outros países que visitei. Ao deixar Paris, não, comecei a perceber o que a Grécia era, o que havia sido, o que sempre será, mesmo que tenha a desgraça de ser invadida por turistas americanos. Ao deixar Paris, que passaria? As ilhas saltavam do mar como se Homero, porque ele fica em Creta, né? As ilhas saltavam do mar como se Homero, em pessoa, houvesse preparado o espetáculo para mim. Solitárias, desertas e misteriosas na luz crepuscular. Não poderia querer mais, nem querer menos. Não poderia querer mais, nem queria mais. Nem queria mais. Tinha tudo o que um homem pode desejar e sabia disso. Sabia também que não poderia jamais voltar a ter tudo aquilo novamente. Sentia a guerra se aproximando, estava mais perto a cada dia. Mas por algum tempo ainda haveria paz, e os homens poderiam se portar como seres humanos. Nunca havia visto um céu como esse antes. Era magnífico. Eu me senti completamente desligado da Europa. Havia entrado numa nova região como um homem livre. Tudo contribuíra para tornar a experiência única e gratificante. Deus, eu estava feliz, mas pela primeira vez na vida, estava feliz com a plena consciência de estar feliz. É bom estar satisfeito, é um pouco melhor estar feliz e saber disso. Mas compreender que você está feliz e saber por que e como, de que jeito, por que concatenação de acontecimentos ou circunstâncias, e ainda assim estar feliz, instintivamente e racionalmente bem. Isso é muito mais do que a felicidade em si mesma. É o delírio. E se você tem um pingo de bom senso, deve se matar ali no ato e acabar com tudo. Acontecem coisas maravilhosas com a gente na Grécia, belas coisas maravilhosas que não poderiam acontecer em nenhuma outra parte do mundo. De alguma forma, como se ele estivesse concordando, ele, com letra maiúscula. A Grécia permanece ainda sob a proteção do Criador. Os homens podem continuar na sua mesquinharia improdutiva, mesmo na Grécia, mas a mágica de Deus está presente. E não importa o que a raça humana possa fazer ao tentar fazer, a Grécia é ainda um lugar sagrado. E eu acredito que continuará sendo até o fim dos tempos. O francês põe muralhas em torno da conversa, assim como põe muralhas em torno do jardim. Põe limites em tudo, para se sentir em casa. No fundo, falta-lhe confiança no seu semblante. É cético, porque não acredita na bondade intrínseca do ser humano. Tornou-se realista, porque isso é prático e seguro. O grego, por outro lado, é um aventureiro. É atirado e se adapta com facilidade, faz amizades rapidamente. Os muros que se veem na Grécia, quando não são de origem turca ou veneziana, remontam à era ciclópica. Por experiência, eu diria que até não há homem mais direto e fácil de se lidar do que o grego. Ele fica seu amigo imediatamente, vai ao seu encontro. Com o francês, a amizade é um processo longo e laborioso. Pode-se gastar uma vida tentando conquistar a sua amizade. Ele é melhor em relacionamentos que envolvem poucos riscos e poucas chances de continuidade. Então é isso, o Colosso de Marúcia, de Henry Miller, pela LPM Pocket.
com tradução, de Cora Ronay. E essa edição aqui é de 2003. Então, agora tenho de novo uma edição deste livro aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.